Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal Matemática e seus macetes com Yara Batista. Mais uma aulinha para vocês. Hoje a gente vamos aprender radiciação. O que é radiciação? A radiciação, ela é o oposto da aula que a gente viu passada, que foi a potenciação, tá? Então, vem aqui comigo. Radiciação é uma operação inversa à potenciação. Assim como a multiplicação, ela é o inverso da divisão, a divisão é o inverso da multiplicação. O resultado da radiciação de um número é a raiz. A raiz é indicada pelo sinal de radical, que é representado pelo símbolo. Olha o símbolo. Esse símbolo aqui, ó. Os números que contêm a raiz são chamados de radicais. O número que indica o tipo de raiz é chamado de índice. E o número submetido ao sinal do radical, que é esse sinalzinho aqui, é o radicando. E o resultado da radiciação é chamado raiz. A gente vai ver aqui o cronograma, tá? Da radiciação. O cronograma da radiciação é esse símbolo aqui, ó, que é para quem tá começando, tá? É um Vzinho com tracinho pro lado direito, ó. É um Vzinho com tracinho. Esse símbolo aqui é chamado de radical, tá? O que tá dentro desse símbolo é chamado de radicando, certo? Nota-se que aqui tem o número 2. Eu chamo dessa raiz, raiz quadrada, tá? Mas quando é uma raiz quadrada, esse 2 não é necessário aparecer, tá? Se você colocar o 2 dentro desse radical aqui, no índice, né? Aqui dentro não, aqui no índice, que aqui é chamado de índice, não está errado, tá? Não está errado se você colocar. Mas se por acaso você, assim, vê escrito no livro ou no Google, na internet, né? Esse símbolo aqui, ó, esse aqui, é sinal que aqui tem um 2, mas tá escondido. Ele não tem necessidade de aparecer. Ele já me indica que ele é uma raiz quadrada, certo? Então aqui, pessoal, deixa eu ver onde que eu coloquei meu paninho, que eu tô perdida. Voltando aqui. Esse sinal bonitinho aqui é chamado de radical. O que tá dentro do radical é chamado de radicando. O númerozinho aqui, que fica aqui, dentro desse Vzinho do lado de fora aqui, é chamado de índice. E o resultado que eu tiro do radicando é chamado de raiz. Ó, eu botei aqui, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Professor Yara, como eu encontrei esse resultado? Vamos voltar lá na potenciação. A potenciação, elas são multiplicações de fatores. Por exemplo, se eu tenho aqui o 2 elevado ao quadrado, ó, base é o númerozinho que está embaixo e o númerozinho que está em cima eu chamo de expoente, tá bom? Então, aqui o 2, que é a base, eu vou repetir ele 2 vezes. Por que 2 vezes? Que é a indicação que está dando meu expoente. Ele está marcando 2, então é 2 vezes. Então vai dar 4. Então o que é raiz quadrada? A gente vai olhar assim. Vamos pensar assim, vamos lá, ver lá na tabuada. Qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá 4? 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. É a mesma coisa que eu falar
que 2 ao quadrado é igual a 4, que é 2 vezes 2, que resulta em 4. Raiz quadrada é o número vezes ele mesmo. Por exemplo, se eu pegar a raiz quadrada de 25, aí eu vou pensar lá na tabuada. Qual é o número vezes ele mesmo que o resultado dá 25? É 5. Por que, professor Yara? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Ó, 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. E se não for raiz quadrada, professor Yara? Aí, gente, tá o pulinho do gato. Miau. Se não for raiz quadrada, tem que colocar o índice. O 2 não precisa aparecer. Que quando aqui não tem o 2, eu vou até apagar aqui. Quando aqui não tem o número 2, ele já me indica que ele é uma raiz quadrada. Mas se caso aqui, eu vou botar uma raiz aqui, ó. Raiz cúbica, ó, cúbica. O cubo vem de 3 na matemática. Cubo, cúbico é 3. 1, 2, 3. De 8. E qual é o número vezes ele mesmo? 3 vezes que dá 8. 3 vezes. É o número 2. Como assim, professora Yara? A radiciação é o quê? Ela é uma operação inversa à potenciação. Você está vendo radiciação, mas antes de você assistir essa aula, você assiste as anteriores, da aula 1 até aqui, tá? Para você entender. Porque olha só, se eu falar assim, ó, 2 elevado ao cubo, que é igual 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz quadrada, raiz cúbica de 8 são 2. Tem outra maneira de fazer raiz cúbica? Sim, tem outra maneira da gente fazer a raiz. Como podemos fazer a raiz cúbica? Fazendo a fatoração, decomposição, decompor em números primos, fatoração em números primos, ou decomposição em números primos. Primeiro, rapidinho aqui para vocês. O rig lá tá refletindo no óculos. Vou deixar aqui. Aí eu não enxergo nada. Primeiro aqui, rapidinho para vocês. Quando a... Até fugiu da mente que eu ia falar, gente. Quando eu falo números primos, primeiro eu vou falar assim, o que são números primos? Os números primos são números que têm apenas 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 2. O número 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu botei todos os números aqui até 10, tá? Que os números são infinito, pertence ao conjunto dos infinitos, tá? Ele não tem fim. O número 1, ele não é número primo. Por quê que ele não é número primo? Que ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. O 1 é dividido por ele mesmo. Então, ele não é primo. O 2 é primo? Sim, o 2 é um número primo. Por que, Yara, é um número primo? Porque o 2, ele divide por 1 e por ele mesmo, pelo próprio 2. Então, ele é um número primo. O 3 também é um número primo, ele divide por 1 e por próprio 3. O 4 não.
O 4, ele tem mais de 2 divisores. Então, o número 4, ele é chamado de número composto. Por quê, professor Yara? Titia vai te explicar. Porque o número 4, ele é divisível por 1, ele é dividido por 2 e ele é divisível também pelo próprio 4, por ele mesmo. Então, ele tem 3 divisores. Então, quando tem 3 divisores ou mais, é considerado números compostos. Então, ele não é primo. O 5, ele é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, ele é primo. O 6 é dividido por 1, é dividido por 2, é dividido por 3 e é dividido por ele mesmo. Aí, passou de 3 divisores. Então, ele é composto. O 7 é por 1 e por ele mesmo, pelo próprio 7. É primo. O 8, ele é dividido por 1, por 2, por 4 e por ele mesmo. Então, é número composto. O 9 é primo. O 9 é primo? Não. O 9, ele não é primo. Por que ele não é primo? Porque ele é divisível por 1, por 3 e por ele mesmo. Ele tem que ter 3 divisores. Então, ele não é primo. E o 10? 10 também não é primo, ele é composto. Porque ele é dividido por 1, por 2, por 5 e por ele mesmo. Então, os números primos são aqueles números que têm apenas 2 divisores. Número 1 e o próprio número, tá? E o número composto, ele tem mais de 3 divisores. Tá bom? Deu para entender até aí? Então, quando a gente faz o método da decomposição em fatores primos, a gente utiliza esse nome, fatores primos. Eu puxei esses números primos no composto só para você entender um pouquinho. Vem aqui comigo rapidinho aqui, que eu vou botar aqui, ó. Eu não vou apagar esse lado aqui, não, para dar um tempinho para você tirar um print, para você copiar. Fica legal para quem está começando essa matéria, dar um print. Deixa eu pegar um paninho seco aqui. Dar um print para vocês copiar depois no caderno, no fichário. Olha, eu vou botar aqui a raiz cúbica de 8. 8 eu sei dá 2. Por quê? Porque 2 ao cubo é igual a 8. Que é 2 vezes 2 vezes 2. Por que eu repeti esses 3 vezes? Porque é a indicação que está me pedindo, ó. O expoente. A base, eu repito a base, que é o 2, é o númerozinho que está embaixo. O expoente é o númerozinho que está em cima. O expoente, na aula passada eu falei na potenciação. O que é o expoente? O expoente, ele é um guia, tá? Ele vai me mostrar quantas vezes a minha base será repetida. Ó, ela vai ser repetida em fatores. Aqui, ó, primeiro fator, segundo fator, terceiro fator. O produto. Produto na matemática significa multiplicação, tá? Então, aqui eu vou multiplicar, fazer a continha de vezes, de multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu sei que 8, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Vamos fazer isso no método da decomposição? Eu vou pegar aqui o 8 e vou colocar um traço aqui. Esse traço aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Que é uma divisão. Aí eu começo pelo menor número, sem ser o 1. Por quê? Porque se eu pegar 8 e dividir por 1, dá o próprio 8. Então, qual é o número que eu posso dividir? O 8. O 8, ele é um número par, né? Então, o número par divide com o número par. E qual é o próximo número depois do 1 que é par? É o número 2.
E dividir por 2, eu quero a metade. 8 dividir por 2. Quanto é a metade de 8? É 4. 8 dividido por 2 é 4. Eu tô fazendo uma divisão, como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Como se estivesse fazendo isso aqui. Tá? Vamos fazer assim, ó. A decomposição é dessa maneirinha, tá bom? 8 vai ser dividido por 2, que vai dar 4. E 4 é divisível por 2 também, que vai dar 2. E 2 é dividido por 2, que vai dar 1. Para 1 em 1 aqui, terminou nossa continha, certo? Olha só, quantas vezes o 2 apareceu? 3 vezes. Engraçado, né? Engraçado não, é matemática pura, ó. Ó, apareceu 3 vezes, então é 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Então, quanto é raiz cúbica de 2? Raiz cúbica de 2, gente, perdão. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, ou você pode colocar assim, ó, ou 2 elevado ao cubo, tá? Porque imagine só você fazendo uma provinha, um simuladozinho, que tem muita escola que dá um simulado para treinar, né? Tiver nas opções, tá isso aqui, raiz cúbica de 8, mas não tem um 2 nas opções para você marcar. Tem 2 elevado ao cubo. Aí você vai lá, é isso aqui, ó. Aí você vai lá, marca lá, 2 elevado ao cubo. Por que 2 elevado ao cubo? Porque 2 multiplicado 3 vezes é igual a 8. Certo? Tudo bem? Agora eu vou dar um tempinho para você tirar um print aqui, poder eu passar mais coisinha, tá bom? Bom, gente, agora a gente vai fazer exemplos da decomposição, tá? Em fatores primos. Ó, calculando raiz quadrada. Ó, hashtag calculando raiz quadrada. Método da decomposição em fatores primos. Você pode encontrar em alguns livros ou no Google falando assim, decompõe, fatore, é a mesma coisa, tá? Decomposição em fatores primos. A gente vai decompor essas raízes quadradas. Por que são quadradas? Porque aqui, ó, tem um 2. Quando aparece, ela é quadrada. Então, o 2 está escondido. Esse 2 ali, ele não gosta de aparecer, tá? Por isso que ele fica escondidinho aqui, tá bom? Então, olha aqui. Eu posso fazer isso aqui sem precisar da decomposição de fatores primos? Sim, só basta eu saber, é um mosquitinho aqui, só basta eu saber qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá 100. Qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá 144? Eu posso fazer assim. Não posso? Claro que sim. Mas aqui a gente vai decompor esses números. Vamos lá, que tem alguém aí que começou isso aqui hoje, tá em dúvida. Vem aqui comigo, ó. Eu vou colocar o 100 aqui e vou decompor ele, igual que eu fiz lá, com 8, a raiz cúbica, tá? Vou botar, isso aqui significa uma divisão. Aí, olha só. Quando eu decompor números primos, eu pego o menor número. O menor número é o número 1. Mas o 1, se eu dividir aqui 100 por 1, vai dar 100 de novo. Se eu multiplicar, dividir por 1, vai dar 100, vai dar 100. E não é assim. Então, 1, nesse caso aqui, o bichinho é descartado, tá? Vamos botar ele lá no paredão. Para ser eliminado igual o BBB, tá bom? Mas nesse caso aqui, eu vou começar pelo próximo número que seja primo, é o número 2. E, eventualmente, o 2 é par e o 100 também. Ficou até super mais fácil, né? Super mais fácil. Não acredito que eu disse isso.
Ai, ó pai. Top, né? Ficou top. Então, 100. Qual é o número que eu posso botar aqui que seja divisível por 100? O 2. E dividir por 2 eu quero o quê? Eu quero a metade. 100 dividido por 2 dá 50. Certo? A metade de 100. 50. Eu posso dividir ele por 2? Posso também. Vou dividir ele por 2. E quanto dá 50 dividido por 2? Qual é a metade de 50? É 25. Agora o 25 também eu posso dividir por 2, certo? Não, professora Yara, tá errado. Isso mesmo, galera, tá erradíssimo. Porque o 25, ele é múltiplo de 5. Então, ele é dividido por 5. 25 dividido por 5 é 5. Por que 5? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. E 5, eu divido ele por quê? Pelo próprio 5. Começou com o número primo, terminou com o número primo. 5 dividido por 5. 5 é o número primo, que ele divide por 1 e por ele mesmo. E 5 dividido por 5 deu quanto? Deu 1. Terminou em 1 aqui? Zé fini. Acabou a conta. Então, o que eu faço agora? Eu venho aqui, não é uma raiz quadrada? Não tem necessidade de colocar, mas eu vou colocar aqui. Ó, é uma raiz quadrada, tá? Como é raiz quadrada, eu vou agrupar 2 em 2. De 2 em 2. Agrupar como, ó? Vou agrupar o 2 com 2. Quando eu agrupo números iguais. E vou agrupar o 5 com 5. Eu fiz o grupinho. Eu fiz o grupinho aqui. De cada 2, ó, de cada 2 números, eu tiro 1. De cada 2, eu tiro 1. Eu fiz um grupinho. Dividi 100 por 2, deu 50. 50 dividido por 2 deu 25. 25 eu dividi por 5, deu 5. E 5 eu dividi por 5, que deu 1. Acabou em 1? Parou a continha aqui. Agora, o 2 é igual a 2, agrupei. Tem que fazer o pazinho, tá? E o 3 agrupei por quê? Por que eu agrupei de 2 em 2? Porque é uma raiz quadrada, númerozinho 2 no índice, tá? Por isso que eu agrupo de 2 em 2. Agrupei de 2 em 2, eu vou tirar só um 2 daqui. Certo? O 5 agrupei 2, eu só tiro um daqui. Agora isso aqui eu vou multiplicar. 2 vezes 5, 10. Por que deu 10? Olha aqui que legal. Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Porque raiz quadrada é um número vezes ele mesmo. Copiou? É isso aí, galera. Ou também 10 elevado ao quadrado. Que é isso aqui, ó. Que é a base multiplicada 2 vezes, que é o número do expoente. Sacou? Sacou. Eu sei que sacou. Agora vamos ver esse aqui, ó. 144. Eu vou trocar de canetinha pra ficar bem bonito. Tudo colorido. Vou botar aqui, ó. O 144. Vou decompor ele. Ó, o 100 é número par. A gente olha logo assim. O 100 é número par, comecei pelo número par, 2. O 144 também é par. Vou começar pelo número 2 também, certo? Quanto dá 144? É divisível por 2, que vai dar 72.
O 72 também ele é divisível por 2. Certo? O 72 é pai dividido por 2. Então, quanto dá 72 dividido por 2? Dá 36. Olha o 32 boca aberta, né, gente? Fala uma coisa, escreva outra. 36. O 36, ele também é par, então também é divisível por 2. Que vai dar 18. 18 também é divisível por 2. Que vai dar 9. E 9 também é divisível por 2. Certo? Professora Yara, 9 dividido por 2? Pode? Pode. Dá um número decimal. Mas nesse caso aqui tem que dar um número natural. Inteiro. Natural inteiro, né? Então, 9, ele é múltiplo de 3. Então, 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Por que dá 3? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. E o 3 é o número primo que vai dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. Ó, começou com o número primo, terminou com o número primo. Deu 1, zerou nossa continha, terminou nosso cálculozinho aqui, da decomposição em números primos. Parou em 1 aqui, encerrou, tá? Não é raiz quadrada? O índice? Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 2 em 2, certo? Vou agrupar de 2 em 2. Adoro chacoalhar essas canetinhas. Vou agrupar de 2 em 2. Agrupo de 2 em 2. E agrupo de 2 em 2. Opa! Esse trem, será que vai dar certo agora? Vai, ó. Eu agrupei, fiz o pazinho e vou tirar um de dentro. Tira um só, tá? Formei o pazinho, tiro um. Formei outro pazinho, tiro ele. Agora eu vou multiplicar tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Ou 12 ao quadrado. Que é 12 vezes 12, que é igual a 144. Se eu for perguntar a você assim, qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá 144? 12, porque 12 vezes 12 é 144, tá? E tem outra técnica que eu vou passar para vocês. Olha, gente, essa técnica vale milhões. Eu amo fazer essas técnicas assim. Mas você tem que prestar atenção que não vai ser todos os números que você vai poder fazer isso, tá? Tem que prestar bastante atenção. Essa técnica eu vou... Deixa eu pegar outra canetinha, porque essa aqui tá... Pegou outra azul aqui. Por exemplo, ó. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100. Quando eu vou fazer aqui também a de 144. Eu vou botar a raiz aqui também
de 256. Só para mostrar que nem todo você pode fazer esse macetezinho, tá? Tem que prestar bastante atenção nisso. Que uns você consegue fazer, mesmo sendo raiz quadrada exata, você consegue fazer, mas outros não. Tem que prestar bastante atenção. Deixa eu virar a câmera aqui um pouquinho, que ela tá super torta. Aí. Aí. Prestar bastante atenção aqui. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 144, certo? Eu não vou colocar mais o númerozinho 2 aqui, que vocês já aprenderam, muitos já sabem, graças a Deus, que essa raiz aqui é raiz quadrada, tá? A técnica é você tirar a raiz dos extremos. Extremos. O extremo é isso aqui, ó. O último número e o primeiro número. E liquidar isso aqui, ó. Anular o do meio. Ó, qual é a raiz quadrada de zero? Zero, porque 0 vezes 0 é igual a 0. Qual é a raiz quadrada de 1? 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Formou que número? O número 10, que é o resultado da raiz quadrada de 100. Porque 10 vezes 10 é igual a 100. 144. Aqui é 140. Deixa eu virar mais para cá um pouquinho. Gente, hoje não tô legal, não. É isso. A 144. Como eu faço isso aqui? Eu vou eliminar a do meio. E vou tirar a raiz dos extremos. Primeiro número, que parece, e o último número. Ó, o primeiro número, o 1, e o último número é o 4. Então, qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 1? 1. Formou que número? 12. Porque é o número que saiu aqui, ó, raiz quadrada de 12, porque 12 vezes 12 é igual a 144. Raiz quadrada é um número vezes ele mesmo. Beleza, galera? Agora, 256. Tirar... Deixa eu virar a câmera de novo. Deixa eu ajeitar assim. Tirar a raiz dos extremos e eliminar o do meio. Vamos fazer assim para ver se vai dar certo. Ó, esquece o número 5. Raiz quadrada de 6. Qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá 6? Nenhum número. Não é você pegar 3 mais 3 é igual a 6, não. Tem que ser multiplicação, não é adição. Então, não tem. E como que eu faço isso? Aí eu tenho que decompor, tá? Eu vou ter que decompor esse 256. Quando eu descobrir. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, tá? É só para mostrar a vocês. Então, aqui, como esse aqui não dá para fazer essa técnica, esse macetezinho de você eliminar o do meio e tirar a raiz dos extremos, que é o último número e o primeiro. Aqui, mesma coisa, eliminar o número do meio, tirar a raiz dos extremos, do último número e do primeiro. Aí você vai encontrar o resultado. Nesse caso aqui, ó, o 5 ele vai ser eliminado. O 6 não tem raiz e o 2 também não tem raiz, tá? Então, nesse caso aqui, é só pela decomposição em fatores primos, só fatoração, tá? Só que eu já vou dizer aqui para vocês qual é o valor de 256. Qual é a raiz quadrada de 256? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que resulta 256? É o número 16. Porque 16 vezes 16, 256. Tá? Confere aí.
Então, gente, olha só. Na hora que você for fazer algum macete, você tem que ver se tem possibilidade desse macete ser concluído ou não, tá? Nesse caso aqui não tem possibilidade. Eu teve que fatorar mesmo o 256, certo? Quero que você tire um print aqui, ó, quando eu trazer mais exemplos para vocês, tá? Bom, gente, eu trouxe outro exemplo aqui de um número menor, 20 e 63. Eu vou olhar para essa raiz e já vou logo identificar que ela não é uma raiz exata, tá? Consegue fazer? Sim. Mas qual é o número multiplicar por ele mesmo que dá 20? 10 vezes 2 é igual a 20. Mas para isso ele tem que ser o número vezes ele mesmo, certo? Nesse caso aqui não. A mesma coisa aqui é o 63. Também não. Deixa eu botar aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou ter que obrigatoriamente fazer a decomposição em fatores primos ou fatoração. A gente pode falar assim, tá? Ah, vamos fatorar o 20. Vamos fatorar o 63. É a mesma coisa você falar, vamos decompor, tá? Então, a gente vai aqui fazer o 20. Ó, a divisão dele assim. 20, ele é um número o quê? Ele é um número par e é divisível por 2. Que 2 é um número primo. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 divide por 2, aqui vai ser pelo próprio 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Terminou em 1, né? Então terminou aqui. E agora o que que eu faço? Quando eu fazer assim, o que que eu vou fazer? Presta atenção. Nesse caso aqui, eu vou agrupar também, porque é uma raiz quadrada. Se for raiz cúbica, eu agrupo de 3 em 3. Se for raiz quarta, eu agrupo de 4 em 4. Mas como é uma raiz quadrada, eu agrupo de 2 em 2. Mas esses números para se agrupar tem que ser iguais, tá bom? Ó, 2 é igual a 2. Então eu vou agrupar ele, ó. Vou agrupar. Vou fazer um pazinho. Casei 2 com 2, tá? Então vou tirar 2. O 5 eu não tenho para agrupar. E aí? Quando acontece nesse caso aqui da raiz quadrada, quando ela não é exata, você vai agrupar. Sempre vai ter um que vai agrupar. Nesse caso aqui foi o 2. Ele agrupou. Certo? Sim, ele agrupou. Então, o que sobrou aqui foi o 5. Quando isso acontece, eu faço assim, o 2, eu falo que o 2, ele fica fora e o 5, ele fica dentro da casinha, dentro do radical, dentro da raiz quadrada, ó. Então, qual é a raiz quadrada de 20? Eu falo que é 2 raiz de 5, tá? O que agrupa fica fora, casou, foi pra lua de mel. E o 5 ficou sozinho, foi pra casa chorar. Chorar na cama, que é lugar quente. Isso aí é só uma brincadeirinha pra descontrair, tá, galera? Então, ó, casei o 2 com 2. Foi pra lua de mel. Foi passear, saiu. E o 5 foi pra casa. Solitário. Tadinho dele. Agora vamos lá pro 63. Olha, tô até gaguejando. 63. O 63, ele não é por 2. Por que ele não é por 2? Deixa eu virar mais um cadinho aqui pra vocês. Opa! Perdão, gente.
Eu tenho a mão muito grande, mas é o contrário. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, que eu não tô conseguindo ajeitar essa câmera aqui. Eu tô dando aula aqui, mas ó, olha só como minha bochecha tá. Dor de dente. Mas eu tô... Tudo isso por amor à matemática. Vamos lá, 63. Vou decompor, vou fatorar. O 63, ele não é por 2. A gente logo faz assim com a gente, às vezes, até eu fico com dúvida, gente, é normal, né? Somos carne. Então a gente erra, a gente peca, a gente tenta acertar, certo? Todas as vezes que o número for par, você divide por 2. Uma diquinha. Eu posso aqui, ó, começar por 5 também, que 20 dividido por 5 dá 4. Mas eu sempre começo pelo menor número, só para facilitar. Tudo bem? O 63, ele é um número ímpar. Então, qual é o próximo número depois do 2, que é ímpar e é o número primo? O número 3. Agora você vem aqui e faz aqui, ó, 63. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó, dividido por 3. Eu vou abaixar o 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Eu abaixo o 3. E 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Terminou em 0. É uma divisão exata, certo? Então, aqui, ó. 63 dividido por 3 dá 21. Certo? E 21, ele é divisível por 3. Qual é o número multiplicado por 3 que dá 21? 7. Porque 7 vezes 3 é igual a 21. E agora, o 7 é outro número ímpar e também primo, que é divisível por ele mesmo. 7 dividido por 7 que vai dar 1. Terminou aqui. Então, 63. 63 é dividido por 3, que dá 21. 21 é dividido por 3, que dá 7. 7 é dividido por 7, que dá 1. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na raiz de 20. Vamos agrupar de 2 em 2. E vou tirar 1. Ó. Fiz o grupinho, casei 3. Então, 3 foi pra lua de mel, foi passear. Casou, foi pra lua de mel, foi passear. E o 7 ficou. Então, o 7 vai ficar dentro da raiz chorando. Solitário. Então, raiz quadrada de 63 é igual a 3 raiz de 7. Certo, galera? Sempre que você for fazer uma raiz quadrada, cúbica, você sempre vai agrupar. Vai ficar fácil também para vocês, tá? Na hora de resolver a raiz. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Quem tiver começando essa matéria, tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, tá? Que eu posso trazer outros vídeos com exercícios. Porque eu sempre falo, eu sempre toco na mesma teclas. Tudo sempre toco. Por quê? O que é estudar matemática? Bom, vou mostrar aqui a vocês o que é aqui. Ó, eu tenho essa pasta aqui. Eu tenho meus conteúdos de matemática, que eu imprimo tudinho. Tudinho mesmo. Ó, minhas coisinhas aqui imprimidinho, ó. Tá vendo aqui? Tudo eu faço impressão, bonitinho. Isso aqui eu já dei já, que foi conjunto. Iniciação de conjunto, união. Eu faço assim. Mas eu sempre falo. Eu termino a faculdade ano que vem, de licenciatura de matemática. Mas eu estudo dessa forma. Deixa eu tirar o óculos um pouquinho.
eu estudo dessa forma. Eu pego a minha matéria toda que eu dei durante a minha aula, quando foi época de prova. Eu destaco uma folha do meu fichário ou do meu caderno e vou passando exercícios. Tudo que o professor deu. Tudo, 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 tudo. Isso na época que eu estudava, mas eu continuo fazendo isso. Vira e mexe, eu pego um livro de matemática de sexto ao nono ano, eu faço isso. Por quê? Mente parada é obra do inimigo. Então, a nossa mente tem que estar ativa. Porque a mente ativa é uma mente sadia, tá? É uma mente com saúde, certo? Então, para você estudar matemática, não é só você pegar, abrir o livrinho e ler. A matemática, ó, desenvolvimento, praticar. Como que eu vou praticar matemática? Você vai pegar uma folhinha, vai destacar, vai escrever tudo que o professor passou dentro de sala de aula, vai fechar seu caderninho, seu livrinho, botar de lado e vai fazer sozinho. Que é se errando que se aprende. Assim você estuda matemática. E isso não serve só para matemática não, galera. Serve para português, para história, para geografia, para toda a disciplina que você possa imaginar. Principalmente os cálculos. O português, por exemplo, você tem que ter muita interpretação de texto, muita leitura e o desenvolvimento. Na parte da gramática, a professora passou lá a parte da gramática, verbo, preposições, separação de sílabas. Vai no caderninho também, destaca uma folhinha, papapá, escreve tudo, depois fecha o caderninho, fecha o livrinho e faz sozinho. É assim que se estuda, tá? Principalmente onde você encontra muito coitinho assim, ó. Tá bom? Isso é uma diquinha que a professora Yara dá pra vocês. Eu faço isso até hoje. Por quê? Como eu já falei, a nossa mente, ela tem que estar em desenvolvimento. Acelerada, não pode parar de trabalhar, gente. Se parar de trabalhar, tadinho. A bichinha fica lesada. Então, estudar bastante, tá? Nada de preguiça. Se tiver aula de matemática, oh, glória a Deus, aula de matemática. Se for comigo, melhor ainda, né, galera? Eu sou assim, eu sou um pouco doidinha, tá? Mas sou do bem. Tá bom, galera? Olha só. Mais uma vez eu pedi a vocês aqui para vocês se inscrever no canal. Ai, você ainda que não é inscrito. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu compartilhamento. Ó, você fazer isso aqui, ó. Um cliquezinho lá no curtir, no like, você não vai pagar nada. É totalmente 0%, totalmente grátis. A única coisa que você vai fazer ali, que você vai fazer a diferença na minha vida. Isso é muito importante para mim, tá? Então, eu vou agradecer a vocês pelo carinho. Vocês que estão chegando agora no meu canal, se esse vídeo aí caiu para você de paraquedas, né? Essa matéria maravilhosa aqui, que é a Rádio Extensão. Se inscreva, não deixe de se inscrever não. Ativa o sininho, o primeiro sininho todos. Que todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar. Olha, matemática e seus macetes com Yara Batista postou um novo vídeo, tá? Você ficar bem antenado aqui comigo, tá bom, galera? Você que tá chegando aqui, que tá me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal, tá? Meu canal é Qual o Coração de Mãe, sempre cabe mais um, tá bom, gente? Olha, hoje eu vou me despedir de vocês, tá? Eu não vou fazer um vídeo muito longo porque eu tô com um pouquinho de dor de dente. Agora eu vou tomar um remedinho, vou botar um gelinho, comprar de gelinho que o dentista mandou fazer e vou mimir. E eu quero deixar um super abraço, um beijão e vem cá comigo. Pra nós dois aqui, eu e você. Vamos junto. Sabe aonde? Vem cá, vou te explicar. Rumo ao sucesso. Vamos lá? Eu e você, galera.
rumo ao sucesso. Beijão, tchau, tchau, galera.